os temas mais críticos da atualidade, como as teorias da mente, do conhecimento, da linguagem, as questões políticas, culturais, éticas, tanto as humanas quanto as ambientais, todos eles têm algum ponto de convergência com a questão ontológica do ser, haja vista que todas essas áreas são preenchidas por fenômenos que, antes de tudo, necessariamente são. Dizer simplesmente que as coisas são pode parecer um tanto vago, redundante, mas na verdade essa afirmação evoca um cenário riquíssimo de contrastes, onde se desenvolve toda a história do pensamento através de mitos, religiões, filosofias, artes. Começando, por exemplo, pela mãe de todas as polaridades, a diferença abismal entre o sentido transcendente, que aponta uma realidade considerada em si mesma e, portanto, que desafia a possibilidade da experiência direta, e o sentido imanente, que aponta uma realidade atrelada aos limites da existência e, portanto, permite a experiência direta. Eu vejo um gato sendo um gato, eu vejo um gato enquanto gato, mas eu não vejo no gato o seu próprio ser. É como se o aparecimento do gato, como um ente sensível, um fenômeno, dependesse de alguma forma da ocultação do ser dele. Da tentativa de aliviar as tensões oriundas dessa diferença originária, surgem perspectivas filosóficas direcionadas às 6 direções do espaço. Ao norte, há aqueles que tendem ao realismo, valorizando a concretude dos fatos e uma realidade objetiva que independe dos nossos pensamentos. Ao sul, estão aqueles que tendem ao idealismo, onde a realidade é vista como um produto subjetivo às ideias e aos pensamentos. Ao leste, se dirigem aqueles que tendem ao substancialismo e atuam na definição dos componentes da realidade por sua estrutura, características essenciais. Ao oeste, aqueles que tendem ao relacionalismo, defendendo uma realidade que se mostra pela dinâmica das relações e interações entre seus componentes. Voltados ao zênite, que é o ponto mais alto, há aqueles que tendem ao universalismo na construção de sistemas, na defesa de padrões universais amplamente aplicáveis à realidade, e ao nadir, o ponto mais baixo, aqueles que tendem ao particularismo e assim destacam a subjetividade dos contextos e a diferença de cada uma das frações da realidade. Além dessas 6 direções, ainda existem incontáveis articulações entre elas, que revelam, no mínimo, uma grande flexibilidade da questão do ser diante de todos esses caminhos especulativos. O que a princípio parece teoria pura, culmina em última análise em consequências bastante práticas, como o refinamento da compreensão sobre o nosso posicionamento crítico no mundo, acompanhado por uma inspiração reflexiva do porquê e do como nós somos, pensamos e agimos no mundo, a superação das fronteiras que nos impedem de perceber a conexão e a interdependência entre as diversas áreas do conhecimento, nos levando a um ambiente mais poroso e mais oxigenado de possibilidades reflexivas e criativas. E todas essas coisas juntas acabam equipando o modo como nós lidamos com as nossas preocupações. Podemos dizer que, em outras palavras, a pergunta sobre a questão do ser é em si mesma uma abertura que nos torna mais permeáveis à realidade, que, ao ampliar suas nuances, nos dá a oportunidade de percebê-la de maneira mais íntegra e também mais, vamos dizer assim, multifacetada. Nesse sentido, percebam que são os debates atuais que correm o risco de se tornarem vagos na medida em que não levam em conta, por desconhecimento ou desprezo, toda a matéria crítica trabalhada por milênios, fruto da dedicação de gênios que trouxeram brilho para o imaginário humano ao longo dessa odisseia em busca dos sentidos do ser. Sem a assimilação mínima dessa trajetória, fica muito difícil exercer qualquer liberdade e autonomia intelectual, o que faz com que as ideias sejam repetidas inconscientemente por aqueles que desconhecem sua origem e procedência, quando na verdade a revitalização dessas ideias depende fundamentalmente do filtro da autenticidade.